Olá, meus queridos. Sejam muito bem-vindos a mais um romance que vai mexer com todas as suas emoções. Hoje eu trouxe uma história intensa, cheia de reviravoltas, segredos, paixão proibida e redenção. Uma história que vai fazer você rir, chorar, se irritar e se apaixonar perdidamente. Esta é a história de O Bastardo e a Fugitiva, um romance que prova que às vezes, os piores começos levam aos finais mais lindos. Ele, um filho bastardo de 35 anos, rejeitado pela família, com fama de homem problemático e revoltado. Um homem que todos temem, mas que ninguém realmente conhece. Ela, uma jovem humilde de 21 anos, sonhadora e virgem, forçada a um casamento arranjado com um homem que ela teme pela reputação, sem saber que o destino tem outros planos para eles. Quando ela foge do casamento e encontra um estranho gentil que a ajuda, ela não imagina que esse homem é exatamente aquele de quem está fugindo. E quando ele se apaixona por ela de verdade, terá que escolher entre revelar a verdade e perder tudo, ou continuar a mentira. Uma história de enganos, paixão avassaladora, descobertas dolorosas, e um amor que supera até as piores traições. Mas antes de começarmos, se inscreva no canal e ative o sininho. Esta história é imperdível. Like para me incentivar a trazer mais romances intensos como este. Comente de onde você está assistindo e se já está preparado para essa montanha-russa de emoções. Preparados? Respira fundo, porque essa história vai te pegar de jeito. Vamos começar. A mansão Ashford erguia-se imponente nas colinas de Yorkshire, um monumento de pedra e amargura. E dentro dela vivia Nathaniel Ashford, o filho bastardo que nunca deveria ter existido. Nathaniel tinha 35 anos quando esta história começa, mas sua rejeição começou no momento em que nasceu. Fruto de um caso entre Lord Edmund Ashford e uma criada irlandesa que morreu no parto, ele foi criado na mansão apenas porque seu pai insistiu, para desespero de Lady Catherine Ashford, a legítima esposa. Enquanto os filhos legítimos, Marcus e Elizabeth, cresciam mimados e amados, Nathaniel ficava nas sombras. Comia depois deles, usava roupas remendadas enquanto eles vestiam sedas, estudava com tutores ruins enquanto eles tinham os melhores mestres de Cambridge. Lady Catherine nunca perdia uma oportunidade de lembrá-lo de seu lugar. Você deveria agradecer por ter um teto sobre a cabeça, bastardo, ela dizia com veneno. Se dependesse de mim, estaria nas ruas onde pertence. O jovem Nathaniel tentou ganhar amor através da obediência, mas nunca foi suficiente. Tentou se destacar nos estudos, mas seus sucessos eram ignorados. Tentou ser invisível, mas sua mera existência era uma ofensa. Aos 15 anos, algo dentro dele se quebrou. Se todos esperavam que ele fosse ruim, então seria. Começou a brigar, a beber, a trazer escândalo após escândalo para a família Ashford. Expulso de 3 escolas, envolvido em duelos, apostas, mulheres de reputação duvidosa, Nathaniel se tornou exatamente o monstro que sempre o chamaram de ser. Seu único aliado era seu pai, Lord Edmund, que carregava a culpa de ter trazido aquele filho ao mundo sem lhe dar um lugar nele. Mas até o amor de Edmund tinha limites quando os escândalos ameaçavam destruir completamente o nome Ashford. Agora, aos 35 anos, Nathaniel era um homem alto e imponente, cabelos negros como a noite, olhos azuis gélidos que afastavam qualquer um que ousasse se aproximar, um corpo musculoso de quem conhecia tanto salões de baile quanto brigas de rua, e uma reputação que fazia mães esconderem suas filhas e homens evitarem seu caminho. Ele não tinha amigos, apenas conhecidos que o temiam ou queriam usá-lo. Não tinha amantes, apenas encontros vazios que o deixavam mais vazio ainda. E não tinha esperança de que sua vida fosse diferente do que sempre foi. Uma existência solitária nas margens da sociedade que nunca o aceitaria. Foi numa tarde fria de novembro de 1875 que Lord Edmund convocou Nathaniel ao seu escritório. Seu irmão Marcus estava lá, com aquele sorriso superior que Nathaniel queria arrancar de seu rosto perfeito. Nathaniel, Lord Edmund começou, e havia cansaço em sua voz. Isto precisa parar. Os escândalos, as brigas, as dívidas de jogo. Você tem 35 anos, não é mais um menino rebelde. E o que sugere que eu faça, pai?
Nathaniel respondeu com sarcasmo: que me comporte como um cavalheiro quando todos me tratam como lixo. Sugiro que você se case, Edmund disse, e o silêncio que se seguiu foi absoluto. Nathaniel riu, um som sem humor. Casar? Que mulher decente se casaria com o bastardo dos Ashord? Uma que não tem escolha, Marcos interveio com crueldade. Uma pobre e desesperada o suficiente para aceitar até você. Já fiz os arranjos, Edmund continuou, ignorando o filho legítimo. Ela é filha de um vigário que conheci anos atrás. Boa moça, humilde, trabalhadora. Seu pai morreu recentemente deixando dívidas. Ofereci quitá-las em troca de sua mão para você. Ela aceitou. Nathaniel sentiu algo torcer em seu estômago. Está me vendendo uma esposa como se fosse gado. Estou te dando uma chance de ter uma vida normal. Edmund explodiu. Uma família, propósito, responsabilidade. Ou prefere continuar se destruindo até não restar nada? Quando? Nathaniel perguntou friamente. Daqui a 3 semanas. Ela virá de Devonshire para a cerimônia. Nathaniel saiu do escritório sem outra palavra, sua mente girando. Uma esposa. Uma prisioneira forçada a se casar com ele por dinheiro. Mais alguém que o odiaria, que o desprezaria, que contaria os dias até poder escapar dele. Perfeito. Exatamente o que sua vida miserável precisava. Em Devonshire, numa pequena casa de campo que já conhecera dias melhores, Clara Whitmore recebia a notícia que destruiria sua vida. Não! Ela gritou, olhando para o tio que a havia criado após a morte de seus pais. Tio Harold, por favor. Há de haver outra maneira. Harold Whitmore, um homem pequeno e fraco que havia herdado as dívidas de seu falecido irmão, balançou a cabeça miseravelmente. Lord Ashord foi generoso, Clara. Ele pagará todas as dívidas, te dará um dote, e em troca apenas pede que te cases com seu filho. Seu filho bastardo. Clara disse, e lágrimas escorriam por seu rosto. O homem que toda a Inglaterra conhece como problemático, violento, um devasso. Ouvi histórias terríveis sobre Nathaniel Ashord. São apenas histórias, Harold tentou, mas até ele não soava convencido. Clara tinha 21 anos, e até aquele momento, havia sonhado com um futuro diferente. Filha de um vigário humilde, ela crescerá ajudando o pai na paróquia, ensinando crianças pobres a ler, cuidando de doentes. Não tinha beleza extraordinária, mas havia uma doçura em seus grandes olhos castanhos, uma delicadeza em seus traços, uma graça natural em seus movimentos que faziam as pessoas gostarem dela imediatamente. Seus cabelos eram de um castanho dourado que brilhava ao sol, sua pele era clara e sem mácula, e seu sorriso, quando sorria, iluminava qualquer ambiente. Mas mais do que sua aparência, era sua gentileza, sua bondade genuína que a fazia especial. E agora essa moça doce e sonhadora estava sendo vendida como gado para um homem que todos diziam ser um monstro. Não posso fazer isso, ela sussurrou. Não posso me casar com ele. Prefiro a pobreza. Não é apenas sobre nós, Harold disse miseravelmente. As dívidas, os credores ameaçaram a cadeia de devedores. E sem esse casamento, você ficará sem dote, sem perspectivas. Uma solteirona pobre dependente da caridade alheia. Clara fechou os olhos, sentindo seu futuro desmoronar. Havia sonhado, em seus momentos mais tolos, em se casar por amor. Com um homem gentil que a respeitasse, que a fizesse rir, com quem pudesse construir uma família cheia de amor como seus pais tiveram. Não com um desconhecido violento e revoltado que provavelmente a trataria tão mal quanto tratava todo o resto do mundo. Naquela noite, deitada em sua cama simples, Clara tomou uma decisão. Ela não apareceria para o casamento. Fugiria. Iria para Londres, talvez encontraria trabalho como governanta ou dama de companhia. Qualquer coisa era melhor do que se casar com Nathaniel Ashord. Ela tinha 3 semanas para planejar sua fuga. E foi exatamente o que fez. Enquanto Clara planejava sua fuga em Devonshire, Nathaniel estava em Londres fazendo algo que ninguém esperava, investigando sua futura esposa. Ele contratou um investigador particular,
querendo saber exatamente com quem estava sendo forçado a se casar. E quanto mais descobria sobre Clara Whitmore, mais intrigado ficava. Ela era exatamente o oposto dele em todos os sentidos. Pura onde ele era corrompido. Gentil onde ele era cruel. Amada em sua comunidade onde ele era temido e odiado. O investigador trouxe histórias de como ela cuidava dos doentes durante a epidemia de febre que atingiu Devonshire, como ensinava crianças pobres gratuitamente, como havia praticamente mantido a paróquia funcionando após a morte de seu pai. Virgem? Nathaniel perguntou bruscamente. Sem dúvida alguma, senhor. A moça mal sai de casa exceto para trabalhos de caridade. Nunca foi vista sozinha com nenhum homem. Reputação impecável. Nathaniel olhou para o retrato que o investigador havia conseguido, feito anos atrás, mas ainda assim revelador. Clara tinha um rosto doce, quase angelical, olhos grandes e inocentes que pareciam ver bondade onde não havia. Ela o odiaria. É claro que odiaria. Uma criatura de luz como aquela, forçada a se casar com um bastardo das trevas. Algo dentro dele, algo que ele pensava estar morto há muito tempo, se retorceu com culpa, pena. Ele não tinha certeza. Mas uma coisa ele sabia. Ela tentaria fugir. Alguém como ela não aceitaria passivamente ser sacrificada em um casamento sem amor com um homem de reputação terrível. Então Nathaniel fez algo que surpreendeu até ele mesmo. Decidiu ir a Devonshire pessoalmente, sob nome falso, para conhecer essa moça antes do casamento. Não para impedi-la de fugir. Se ela realmente o fizesse, ele deixaria. Mas por curiosidade. Para ver com seus próprios olhos se ela era real ou apenas uma ilusão piedosa que o investigador havia pintado. Ele chegou a Devonshire uma semana antes do casamento marcado, hospedando-se numa estalagem sob o nome de Sr. Colley, comerciante de Londres. E então esperou. Na noite anterior ao dia em que deveria partir para Yorkshire e seu casamento forçado, Clara colocou seu plano em ação. Ela havia economizado cada penny, vendido secretamente algumas joias de sua mãe, e tinha dinheiro suficiente para uma passagem de diligência para Londres e algumas semanas de acomodação modesta. Deixou uma carta para o tio Harold, pedindo perdão mas explicando que não podia se sacrificar assim. E então, na escuridão da madrugada, escapou de casa com apenas uma pequena mala e seu coração batendo descontroladamente. A diligência deveria parar na cidade vizinha ao amanhecer. Clara chegou à estação ofegante e aterrorizada, certa de que a qualquer momento alguém a descobriria e a arrastaria de volta. Mas ninguém veio. Ela comprou sua passagem e se escondeu num canto da estação, esperando o veículo chegar. Foi quando ela viu um homem alto e imponente entrar na estação. Ele usava roupas de viagem simples mas de boa qualidade, tinha cabelos negros que caíam ligeiramente sobre seus olhos, e quando olhou ao redor, Clara ficou presa em seu olhar. Olhos azuis tão intensos que pareciam ver através de tudo. Ele era devastadoramente bonito de uma maneira perigosa. Havia uma rudeza nele, uma presença masculina avassaladora que fazia as pessoas se afastarem instintivamente. Mas quando seus olhos encontraram os dela, algo passou entre eles, um reconhecimento inexplicável. Nathaniel a reconheceu imediatamente do retrato, embora a realidade fosse muito mais impactante. Ela era pequena e delicada, com aqueles enormes olhos castanhos assustados, cabelos castanho-dourados escapando do capuz de sua capa, e uma vulnerabilidade em seu rosto que fez algo dentro dele se mover. Ela estava fugindo. Estava ali, sozinha e claramente aterrorizada, fugindo dele. Ele deveria confrontá-la, revelar quem era, arrastar de volta. Era seu direito. Mas ao invés disso, Nathaniel se aproximou com cuidado, como se estivesse lidando com um servo assustado. Bom dia, ele disse, e sua voz era suave, controlada. Perdoe a intrusão, mas você parece perdida. Posso ajudar? Clara olhou para aquele estranho bonito e perigoso, e todos os seus instintos gritaram para ser cautelosa. Mas havia algo em seus olhos, uma gentileza escondida sob toda aquela dureza, que a fez relaxar minimamente. Eu estou esperando a diligência para Londres, ela disse, sua voz tremendo ligeiramente. Londres?
Ele ergueu uma sobrancelha. É uma viagem longa para uma moça sozinha. Está visitando família? Não, eu. Clara hesitou. Depois decidiu que mentiras parciais eram melhores que a verdade. Estou fugindo de um casamento arranjado. Nathaniel teve que controlar sua expressão. Fugindo? Deve ser um noivo terrível para inspirar tal ação. Você não faz ideia, ela disse com fervor, e pela primeira vez um pouco de espírito brilhou em seus olhos. Ele é conhecido por ser violento, problemático, um devasso sem moral. Preferiria a pobreza do que me casar com tal monstro. Cada palavra era uma punhalada, mas Nathaniel manteve seu rosto neutro. E se ele não for tão monstruoso quanto dizem? E se as histórias forem exageradas? Fumaça sem fogo não existe, Clara disse firmemente. E mesmo que fosse um homem bom, o que duvido fortemente, eu merecia ter escolha sobre meu próprio futuro. Não ser vendida como gado. Nisso você tem razão, Nathaniel concordou honestamente. Ninguém deveria ser forçado a casar contra sua vontade. Nem você, nem ele. Clara o olhou surpresa. Não esperava que um homem entendesse. Talvez eu não seja um homem comum, ele disse com um pequeno sorriso. Foi nesse momento que o agente da estação fez um anúncio. A diligência para Londres está atrasada em pelo menos 6 horas devido a uma roda quebrada. Clara empalideceu. 6 horas. Isso significava que seria meio-dia antes de partir. Seu tio certamente a descobriria desaparecida e começaria a procurá-la. Há um problema? O estranho bonito perguntou. Eu não posso esperar tanto tempo, ela disse, o pânico subindo em sua voz. Eles vão me encontrar, vão me arrastar de volta. Nathaniel tomou uma decisão que mudaria tudo. Eu tenho uma carruagem privada. Estava planejando ir a Bath, mas posso fazer um desvio e levá-la a Londres, se desejar. Clara sabia que deveria recusar. Viajar sozinha com um estranho era imprudente, perigoso, poderia arruinar completamente sua reputação. Mas olhando para aquele homem, algo nele lhe dizia que poderia confiar nele. E ela estava desesperada. Você faria isso? Ela perguntou, mas nem sequer nos apresentamos. Eu sou. Não me diga seu nome, ele a interrompeu suavemente. Se está fugindo, é mais seguro que eu não saiba. E você pode me chamar de... Ele hesitou por uma fração de segundo. Cole. Nathan Cole. Senhor Cole, ela disse, e pela primeira vez em dias, um pequeno sorriso tocou seus lábios. Eu serei eternamente grata. Então vamos, ele ofereceu seu braço, antes que alguém venha procurá-la. E assim Clara subiu na carruagem do homem de quem estava fugindo, sem fazer a menor ideia de que acabava de cair diretamente em suas mãos. A carruagem de Nathaniel era luxuosa mas discreta. Não ostentava brasões de família que pudessem identificá-lo. Clara sentou-se no assento acolchoado, sua mala pequena ao lado, e observou o homem que havia se oferecido para ajudá-la. Nathan Cole, se esse era realmente seu nome, sentou-se no assento oposto, mantendo uma distância respeitosa. Ele não a olhava de maneira lasciva como alguns homens faziam. Seu olhar era avaliador, curioso, mas não ameaçador. Então, ele disse quando a carruagem começou a se mover. Se me permite a curiosidade, o que pretende fazer em Londres? Tem família lá? Não, Clara admitiu. Pretendo procurar trabalho como governanta ou dama de companhia. Sei ler, escrever, tocar piano razoavelmente bem, falo francês básico. Certamente alguém me empregará. Nathaniel a estudou. Ela tinha educação, embora modesta. Falava bem, tinha modos refinados apesar da simplicidade de suas roupas. E havia uma determinação em seu queixo erguido que ele reconhecia. Era a mesma determinação que o havia mantido vivo quando todo mundo queria que ele desaparecesse. E quanto ao seu noivo rejeitado? Ele perguntou, não virá atrás de você? Clara ficou pálida. Espero que não. Espero que ele fique tão aliviado por não ter que se casar comigo quanto eu estou por não ter que me casar com ele. De alguma forma, duvido, Nathaniel murmurou, mais para si mesmo. Por quê? Ele a olhou diretamente.
Porque qualquer homem com olhos veria que você é um prêmio, não um fardo. Se ele não vier atrás de você, é um tolo. Clara corou intensamente, não acostumada a tais elogios diretos. O senhor é muito gentil, mas tenho certeza de que Nathaniel Ashford não. Ashford? Ele interrompeu, fingindo surpresa. Nathaniel Ashford? O filho bastardo de Lord Edmund. Conhece? Ela perguntou, surpresa. Conheço dele, Nathaniel disse cuidadosamente. Londres não é tão grande. Sua reputação o precede. Então você entende por que eu fugi. Entendo por que você pensa que fugiu, ele disse enigmaticamente. Mas fama e realidade nem sempre são a mesma coisa. Está defendendo? Clara perguntou, incrédula. Não defendo ninguém, Nathaniel disse. Apenas observo que julgar alguém apenas por histórias que ouviu é limitado. Ele próprio não fez nada para corrigir essas histórias. Talvez porque desistiu de tentar, Nathaniel disse, e havia uma amargura em sua voz que Clara não entendeu. Talvez quando te chamam de monstro tempo suficiente, você simplesmente se torna um. Clara o estudou com aqueles olhos castanhos penetrantes. Você fala como se conhecesse esse sentimento. Nathaniel encontrou seu olhar. Talvez conheça. O silêncio que se seguiu foi estranho, não desconfortável, mas carregado. Clara sentiu que havia mais naquele homem do que ele mostrava. E Nathaniel sentiu algo que não esperava, o desejo de ser honesto com ela, de revelar quem realmente era. Mas não podia. Não ainda. Se ela soubesse, fugiria dele, e ele descobriu que não queria que ela fugisse. Queria tempo para conhecê-la, para que ela o conhecesse. O homem real, não a reputação. Eles viajaram por horas, conversando sobre tudo e nada. Clara falou sobre seu pai, sobre seu trabalho na paróquia, sobre seus sonhos modestos de uma vida simples mas cheia de amor. Nathaniel, ou Nathan Cole, falou sobre Londres, sobre viagens que havia feito, sobre cavalos e literatura, cuidadosamente evitando qualquer coisa que pudesse revelar sua verdadeira identidade. E com cada hora que passava, algo impossível estava acontecendo. Ele estava se apaixonando. Não pela ideia dela, mas pela mulher real, inteligente, corajosa o suficiente para fugir quando necessário, gentil mas com uma força escondida, capaz de ver beleza onde outros viam apenas feiura. E ela? Clara descobriu-se fascinada por aquele estranho misterioso. Havia uma escuridão nele, sim, mas também uma gentileza que ele tentava esconder. Ele a ouvia de verdade, não apenas esperava sua vez de falar. E quando ele sorria, o que era raro, era como o sol atravessando nuvens de tempestade. Quando a noite começou a cair, Nathan ordenou que parassem numa estalagem respeitável. Pedirei quartos separados, é claro, ele assegurou. Sua reputação estará segura. Eu não tenho dinheiro suficiente para... Clara começou, envergonhada. É minha carruagem, minha escolha de rota, ele disse firmemente. Portanto, minha responsabilidade cobrir as despesas. Não discuta. Havia uma autoridade em sua voz, a autoridade de alguém acostumado a ser obedecido. Clara se perguntou quem era realmente esse comerciante que tinha carruagens luxuosas e pagava por estalagens caras sem pestanejar. Naquela noite, depois de um jantar simples mas agradável na sala comum da estalagem, Nathan acompanhou Clara até a porta de seu quarto. Amanhã chegaremos a Londres, ele disse. Tenho alguns contatos que poderiam ajudá-la a encontrar uma posição respeitável. Se me permitir. Por que está sendo tão gentil comigo? Clara perguntou subitamente. Não me conhece, não me deve nada. Por que ajudar uma fugitiva? Nathaniel olhou para aqueles olhos castanhos inocentes e honestos, e soube que estava à beira de um precipício. Ele poderia continuar a mentira, deixá-la ir em Londres, nunca mais vê-la. Ou poderia. Porque vejo em você algo que pensei não existir mais, ele disse honestamente, bondade genuína. Coragem para fazer o que é certo mesmo quando é difícil. E por quê? Ele hesitou. Porque me faz querer ser um homem melhor do que sou. Clara sentiu seu coração acelerar. Havia uma intensidade no olhar dele que a fazia tremer,
Não de medo, mas de algo que não sabia nomear. Natan, ela sussurrou, e era a primeira vez que usava seu primeiro nome. Você é um bom homem. Sinto isso. Você não me conhece, ele disse, mas sua voz estava rouca. Talvez não sua história completa, ela admitiu, mas conheço sua essência. Vi como você trata criados, com respeito. Vi como você me protegeu sem esperar nada em troca. Essas ações falam mais alto que qualquer reputação. Nataniel ergueu a mão lentamente, dando-lhe tempo para recuar, e tocou seu rosto suavemente. Clara deveria se afastar. Mas não conseguiu. Clara, ele disse, e ela não questionou como ele sabia seu nome. No fundo, ela sabia que ele sempre soube. Se eu lhe pedisse para confiar em mim, você confiaria. Sim, ela respondeu sem hesitar. E ambos ficaram surpresos com a certeza em sua voz. Então confie em mim quando digo que nem tudo que você ouviu sobre Nataniel Ashord é verdade. Confie em mim quando digo que há razões para tudo que ele fez. E confie em mim quando digo que ele respirou fundo, que você merece ser feliz. E eu vou garantir que seja. Você. Clara começou, seu coração disparando. Você o conhece pessoalmente, não é? Não é apenas boato. Você o conhece. Melhor do que qualquer um, Nataniel admitiu. Então me diga, ela implorou. Ele é realmente tão terrível quanto dizem. Nataniel olhou para ela por um longo momento. Ele foi ferido profundamente. Rejeitado toda a vida. E quando você é ferido o suficiente, você se torna como um animal selvagem, atacando antes de ser atacado. Mas, ele acariciou seu rosto gentilmente. Talvez com a pessoa certa, ele poderia ser diferente. Talvez ele estivesse apenas esperando por alguém que o visse de verdade. Clara entendeu o que ele não estava dizendo. Você é ele, não é? Você é Nataniel Ashord. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Nataniel não confirmou nem negou, mas seus olhos disseram tudo. Clara deveria estar furiosa. Deveria se sentir enganada, traída. Mas ao invés disso, tudo fazia sentido. A gentileza escondida, a dor em seus olhos, a maneira como ele falava sobre rejeição como quem conhecia intimamente. Por que não me contou? Ela perguntou, mas não havia acusação em sua voz, apenas curiosidade. Por que queria que você me conhecesse? Ele disse honestamente. O homem real, não a reputação. Queria que você visse que eu poderia ser gentil, poderia ser digno de você. E agora que sei a verdade. Agora, ele disse, recuando. Você é livre para ir amanhã. Quando chegarmos a Londres, eu a ajudarei a encontrar uma posição. Lhe darei dinheiro suficiente para se estabelecer, e você nunca mais precisará me ver. Eu direi a meu pai que você fugiu e não pôde ser encontrada. Você será livre. Clara deveria sentir alívio. Mas ao invés disso, sentiu perda. Nos últimos 2 dias, ela havia conhecido um homem diferente de tudo que esperava. Um homem com sombras, sim, mas também com bondade. Um homem ferido tentando se curar. Um homem que a olhava como se ela fosse preciosa. E se eu não quiser ir? Ela perguntou suavemente. Nataniel ficou imóvel. O quê? E se eu quiser ficar? Conhecê-lo melhor? Dar a você, a nós, uma chance. Clara, sua voz estava tensa. Você não sabe o que está dizendo. Minha vida é complicada, minha família é venenosa, minha reputação destruiria a sua. Então vamos para outro lugar, ela disse impulsivamente, onde ninguém nos conheça. Onde possamos ser apenas Natan e Clara, sem passados pesando sobre nós. Você realmente faria isso? Ele perguntou, incrédulo. Arriscaria tudo por um homem que acabou de admitir que mentiu para você. Você não mentiu sobre quem é, ela corrigiu, apenas sobre seu nome. E sinceramente, prefiro o Natan Cole que conheci nesses 2 dias ao Nataniel Ashord de quem todos falam com medo. Nataniel sentiu algo dentro dele se quebrar e se reconstruir ao mesmo tempo. Você é louca. Talvez, ela admitiu com um pequeno sorriso, mas você me faz querer ser corajosa.
Ele a puxou para seus braços então, segurando-a como se ela fosse algo precioso que poderia desaparecer a qualquer momento. E no corredor daquela estalagem humilde, eles ficaram abraçados, dois desajustados encontrando abrigo um no outro. Clara, ele sussurrou em seu cabelo, se fizermos isso, será para valer. Eu não sou homem de meias medidas. Se você for minha, será completamente minha. E eu serei completamente seu. Entendo, ela respondeu, e seu coração batia tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvi-lo. Então vamos fazer as coisas direito, ele disse, afastando-se para olhar em seus olhos. Vamos para Gretna Green. Lá podemos nos casar sem permissão ou espera. E depois encontraremos um lugar só nosso, onde possamos começar de novo. Gretna Green. Clara repetiu, o escândalo e a emoção se misturando. Mas isso é uma fuga romântica. Ele completou com um raro sorriso, apropriado, considerando que você estava fugindo de mim para começar. Ela riu, e o som foi como música para os ouvidos dele. Quando partimos? Amanhã ao amanhecer, ele disse, antes que eu mude de ideia e lembre que não mereço você. Você merece ser feliz, ela disse firmemente, e eu vou garantir que seja. Ele a beijou então, suave mas profundamente, um beijo que prometia tudo o que estava por vir. E quando finalmente se separaram, ambos estavam tremendo. Vá para seu quarto, ele disse, sua voz rouca, antes que eu me esqueça de ser cavalheiro. Clara obedeceu, mas antes de fechar a porta, olhou para ele mais uma vez. Nathan? Não me arrependo. De nada. Depois que ela fechou a porta, Nathaniel ficou parado no corredor por longos minutos, mal conseguindo acreditar no que havia acontecido. Ela sabia quem ele era. E escolheu ficar. Pela primeira vez em sua vida, alguém o havia escolhido. A viagem para Gretna Green, na fronteira escocesa, levou 4 dias. Foram os dias mais estranhos e maravilhosos da vida de ambos. Nathaniel se revelava aos poucos, contando histórias de sua infância dolorosa, de como a rejeição o havia transformado em alguém amargo, de como ele havia construído muralhas tão altas que ninguém conseguia alcançá-lo. Minha madrasta me odiava desde o momento em que nasci, ele contou numa tarde, enquanto a paisagem passava pela janela da carruagem. Ela via em mim a prova da infidelidade de seu marido. E ela garantiu que eu sentisse isso todos os dias. E seu pai? Clara perguntou suavemente, segurando sua mão. Ele tentou. À sua maneira. Mas era fraco demais para enfrentá-la. Então eu cresci sendo um fantasma na própria casa, alimentado e abrigado, mas não amado. Nunca amado. Clara apertou sua mão. Eu te amo. Ele congelou, olhando para ela com olhos arregalados. Você, o quê? Eu te amo, ela repetiu, mais firme desta vez. Nesses poucos dias, você me mostrou mais bondade, mais respeito, mais tudo do que qualquer pessoa em minha vida. Como posso não amar? Você mal me conhece, ele protestou fracamente. Conheço o suficiente, ela disse. Conheço que você é gentil com criados. Que respeita minhas decisões mesmo quando discorda delas. Que me olha como se eu fosse preciosa. Que carrega dor profunda mas ainda tenta ser bom. Isso é suficiente para mim. Nathaniel a puxou para seus braços, escondendo o rosto em seu pescoço. Não mereço você. Deixe-me decidir o que você merece. À noite, em estalagens ao longo do caminho, eles dormiam em quartos separados, Nathaniel insistindo que, até estarem casados, ele respeitaria sua virtude. Mas antes de se separarem, eles se beijavam. Beijos que ficavam cada vez mais longos, mais apaixonados, deixando ambos tremendo de desejo contido. Logo, ele prometia contra seus lábios. Logo você será minha esposa, e então poderei te mostrar tudo. Te ensinar tudo. Clara estremecia com suas palavras, curiosa e nervosa sobre o que viria. Ela era virgem, inocente, mas não ignorante. Sabia o que acontecia entre marido e mulher. Mas a intensidade no olhar de Nathaniel sugeria que havia muito mais do que ela imaginava. Finalmente, no quarto dia,
Chegaram a Gretna Green. A pequena vila escocesa era famosa por permitir casamentos rápidos sem as restrições inglesas. Muitos casais fugitivos se casavam lá, e Nathaniel e Clara se juntaram a eles. A cerimônia foi simples, realizada por um ferreiro local que também servia como celebrante, com 2 estranhos servindo de testemunhas. Não havia flores elaboradas, música grandiosa ou centenas de convidados. Mas quando Nathaniel segurou as mãos de Clara e prometeu amá-la, honrá-la e protegê-la por toda a vida, havia uma sinceridade em seus olhos que fez as lágrimas escorrerem pelo rosto dela. E quando Clara prometeu ficar ao lado dele nas alegrias e tristezas, na saúde e na doença, até que a morte o separasse, Nathaniel sentiu algo dentro dele se curar, uma ferida antiga finalmente começando a fechar. Eu os declaro marido e mulher, o ferreiro anunciou. Pode beijar sua noiva, rapaz. E Nathaniel beijou. Não foi um beijo casto e respeitoso. Foi um beijo que prometia paixão, desejo, amor eterno. Um beijo que deixou Clara sem ar e tremendo, e que fez os estranhos presentes sorrirem e se lembrarem de suas próprias juventudes. Quando finalmente se separaram, Nathaniel descansou sua testa contra a dela. Minha esposa, ele sussurrou, minha Clara. Meu marido, ela respondeu, e seu sorriso era radiante, meu Nathan. Eles passaram aquela noite numa pequena pousada que Nathaniel havia reservado. E finalmente, depois de dias de espera, eles ficariam sozinhos como marido e mulher. O quarto era simples mas limpo, uma cama grande com lençóis brancos frescos, uma lareira acesa que lançava sombras dançantes nas paredes, cortinas grossas que garantiam privacidade completa. Clara estava parada perto da janela, seus dedos nervosamente brincando com a saia de seu vestido de viagem. Ela havia se casado com Nathaniel Ashford. E agora? Ela ouviu a porta trancar suavemente atrás dela e virou-se. Nathaniel estava ali, tendo tirado seu casaco e colete, usando apenas a camisa branca e calças. Seus olhos azuis estavam escuros, intensos, fixos nela. Está com medo? Ele perguntou suavemente, aproximando-se devagar. Um pouco, ela admitiu, não do senhor, do desconhecido. Ele chegou perto o suficiente para tocar seu rosto. Vou cuidar de você. Prometo. Isso vai ser bom, Clara. Muito bom. Eu vou garantir. Não sei o que fazer, ela confessou, corando. Não precisa fazer nada, ele disse, suas mãos já desabotoando lentamente seu vestido. Esta noite é para você. Para te ensinar, te mostrar, te dar prazer. Você só precisa confiar em mim. Confio, ela sussurrou. Nathaniel a despiu lentamente, reverentemente, como se estivesse desembrulhando o presente mais precioso. Cada peça de roupa que removia era acompanhada por um beijo, em seu pescoço, seus ombros, a curva de seus seios. Quando ela ficou apenas com a última camisa fina, ele parou. Posso? Ela acenou com a cabeça, e ele removeu a última barreira, deixando-a completamente nua diante dele. Clara instintivamente tentou se cobrir, mas ele segurou suas mãos gentilmente. Não. Você é linda. Perfeita. Deixe-me olhar para minha esposa. Seus olhos percorreram cada centímetro dela, os seios pequenos e firmes, a cintura delgada, os quadris suaves, as pernas longas e torneadas. Ela era uma deusa, e era toda dele. Sua vez, ela disse corajosamente, e com mãos trêmulas começou a desabotoar sua camisa. Nathaniel deixou que ela o despisse, observando sua expressão mudar de nervosismo para curiosidade para algo mais quente quando ela viu seu peito nu, musculoso, com cicatrizes aqui e ali que contavam histórias de brigas e duelos. Quando suas mãos hesitaram na barra de suas calças, ele segurou suas mãos. Você não precisa. Quero, ela disse, e havia uma determinação em seus olhos que o fez sorrir. Ela o despiu completamente, e seus olhos se arregalaram ao ver sua masculinidade, grande, dura, apontando para ela. Ela corou intensamente mas não desviou o olhar. Isso vai caber? Ela perguntou com uma inocência adorável. Nathaniel riu suavemente. Vai.
Seu corpo foi feito para me receber. Mas primeiro, ele a pegou no colo, fazendo-a dar um pequeno grito de surpresa, e a carregou para a cama. Primeiro eu vou preparar você. Fazer você ficar tão pronta, tão molhada, que quando eu finalmente entrar, você vai me implorar por mais. Ele a deitou na cama e se posicionou sobre ela, apoiando seu peso nos cotovelos. Seus olhos encontraram os dela. Se em qualquer momento você quiser parar, só precisa dizer: entendido. Entendido, ela sussurrou. E então ele começou. Suas mãos exploraram cada centímetro dela, acariciando, apertando suavemente, descobrindo onde ela era sensível. Sua boca seguiu, beijando, lambendo, mordiscando suavemente. Quando ele tomou um mamilo em sua boca, sugando e circulando com a língua, Clara arqueou as costas e gemeu. A sensação era intensa, quase demais, mas ele não parou. Deu atenção igual ao outro seio enquanto suas mãos vagavam mais para baixo. Nathan, ela ofegou quando ele acariciou seu ventre, seus quadris, suas conchas, tudo menos onde ela mais precisava. Paciência, esposa, ele murmurou contra sua pele, vou chegar lá. E finalmente, ele tocou entre suas pernas. Clara se tensou, mas ele sussurrou palavras tranquilizadoras enquanto seus dedos exploravam gentilmente. Você está molhada, ele disse com satisfação. Seu corpo já está me chamando. Isso é bom, Clara. Muito bom. Um dedo deslizou para dentro dela, e ela ofegou com a intrusão estranha. Ele a observou atentamente, adicionando um segundo dedo quando ela relaxou, movendo-os dentro dela de uma maneira que a fazia ver estrelas. Seu polegar encontrou aquele ponto especial no topo de seu sexo, e quando ele o tocou, Clara quase saiu da cama. A sensação era insuportável, maravilhosa, avassaladora. É isso, ele encorajou, vendo sua respiração acelerar, seus olhos ficarem vidrados. Deixe vir, amor. Deixe eu ver você se desfazer. E ela se desfez. Seu corpo se contraiu ao redor de seus dedos, ondas de prazer tão intensas percorrendo-a que ela gritou seu nome, agarrando os lençóis, completamente perdida na sensação. Nathaniel a observou com reverência, maravilhado que pudesse fazer isso por ela, que pudesse lhe dar tanto prazer. Quando ela finalmente desceu do ápice, tremendo e ofegante, ele beijou-a profundamente. Isso foi apenas o começo. Ele se posicionou entre suas pernas, a ponta de sua masculinidade pressionando sua entrada. Vai doer um pouco no início, mas prometo que a dor passará rapidamente e depois será apenas prazer. Estou pronta, ela disse, e confiava nele completamente. Ele entrou devagar, centímetro por centímetro, observando seu rosto para qualquer sinal de desconforto demais. Quando finalmente atravessou sua barreira, ela ofegou e se tensou. Respire, ele instruiu, forçando-se a ficar imóvel apesar do aperto incrível ao redor dele. Só respire. A pior parte já passou. Clara respirou, e gradualmente o desconforto diminuiu. E então, quando ele começou a se mover, lentamente no início, ela sentiu outra coisa. Uma plenitude, uma conexão profunda, e depois prazer começando a crescer novamente. Nathan, ela gemeu, suas unhas cravando em suas costas. Oh, Deus! Isso, meu amor, ele disse, aumentando o ritmo. Sinta-me. Sinta como nos encaixamos perfeitamente. Ele se movia com propósito agora, cada investida profunda e firme, atingindo lugares dentro dela que faziam seu corpo cantar. Suas mãos estavam em todos os lugares, acariciando seus seios, seus quadris, alcançando entre eles para tocar aquele ponto mágico. Clara estava perdida, completamente consumida pela sensação. Ela não sabia que seu corpo poderia sentir assim, que prazer poderia ser tão intenso que era quase dor. Olhe para mim, Nathaniel comandou, e ela abriu os olhos que havia fechado. Quero ver seus olhos quando você chegar lá novamente. E então ele a levou lá, suas investidas ficando mais rápidas, mais profundas, seu polegar circulando aquele ponto enquanto ele a preenchia completamente. Clara gritou seu nome enquanto o orgasmo a atingia, ainda mais forte que o primeiro,
seu corpo apertando ao redor dele em ondas de prazer puro. Nathaniel a seguiu momentos depois, enterrando-se profundamente enquanto encontrava sua própria liberação, gemendo seu nome contra seu pescoço. Eles ficaram assim por longos momentos, entrelaçados, suados, respirando pesadamente, ainda conectados. Quando finalmente Nathaniel se afastou, Clara sentiu uma sensação de perda. Ele a puxou para seus braços, segurando-a contra seu peito. Como se sente? Clara precisou de um momento para formar pensamentos coerentes. Aquilo foi, eu não sabia que poderia ser assim. Ele riu suavemente, beijando seu cabelo. E isso foi apenas a primeira vez. Vai ficar melhor. Melhor? Ela repetiu, incrédula. Não sei se sobreviveria a melhor. Vai sobreviver, ele prometeu, e vai me implorar por mais. Eles ficaram deitados na escuridão, conversando suavemente. Nathaniel perguntou se ela estava bem, se havia machucado, se a primeira vez havia sido agradável para ela. Clara assegurou que sim, que havia sido mais do que imaginara, que estava perfeito. Você está bem? Ela perguntou, traçando padrões no peito dele. Mais que bem, ele disse honestamente. Clara, você não faz ideia do que significa ter você aqui, ser seu marido, ter o direito de te tocar assim. Você me deu algo que pensei nunca ter, pertencimento. Amor. Um lar. Você me deu o mesmo, ela disse suavemente. Me salvou de uma vida de obrigação sem escolha. Me mostrou que intimidade pode ser linda. Me fez sentir desejada, amada. Eles se beijaram novamente, e o beijo se aprofundou. Nathaniel rolou, cobrindo-a novamente com seu corpo. Já? Ela perguntou, surpresa ao sentir sua masculinidade endurecendo novamente contra sua concha. Já, ele confirmou com um sorriso. Mas desta vez, vou ir devagar. Muito devagar. Vou fazer durar. E ele fez. Esta vez não havia urgência, apenas exploração lenta. Ele a tomou lentamente, cada investida medida, profunda, fazendo-a sentir cada centímetro dele. Suas mãos estavam em todos os lugares, aprendendo seu corpo, descobrindo novos lugares que a faziam tremer. Agora você é minha, ele sussurrou em seu ouvido enquanto se movia dentro dela. Minha esposa, meu amor, minha Clara. Eu te fiz mulher. Te marquei. E nunca mais vou deixar nada te machucar. Sua, ela concordou, perdida no prazer, sempre sua. Eles fizeram amor até as primeiras luzes da aurora, explorando, descobrindo, se conectando de maneiras que iam muito além do físico. E quando finalmente adormeceram, entrelaçados e exaustos, ambos sabiam que haviam encontrado algo raro e precioso, um amor verdadeiro que havia nascido das circunstâncias mais improváveis. A semana seguinte foi como viver num sonho. Nathaniel alugou uma pequena casa de campo nos arredores de Gretna Green, isolada, privada, perfeita para recém-casados que queriam estar completamente sozinhos. Eles passavam os dias explorando os campos ao redor, cavalgando juntos, conversando por horas sobre tudo e nada. E as noites eram dedicadas à exploração mútua, a aprender os corpos um do outro, a encontrar novas maneiras de dar prazer. Nathaniel se revelou um amante atencioso e apaixonado. Ele estava sempre tocando Clara, uma mão em sua cintura enquanto caminhavam, dedos entrelaçados, beijos roubados quando ela menos esperava. E na privacidade de seu quarto, ele a ensinava coisas que a faziam corar mas que ela adorava secretamente. Você é insaciável, ela disse rindo uma manhã, quando ele a acordou com suas mãos vagando por seu corpo. Culpa sua, ele respondeu, já puxando sua camisola, por ser tão irresistível. Clara descobriu que amava a intimidade física tanto quanto ele. Havia algo profundamente satisfatório em se entregar completamente, em confiar nele para cuidar dela, em descobrir que ela também podia fazê-lo perder o controle. Uma noite, ela timidamente perguntou se poderia tocar nele. Nathaniel ficou surpreso mas encantado, e deixou que suas mãos inexperientes o explorassem, ensinando-a a tocá-lo da maneira que mais gostava, observando seu rosto enquanto ela descobria o poder que tinha sobre ele. Assim? Ela perguntou,
suas mãos se movendo timidamente. Sim, ele gemeu, sua cabeça caindo para trás. Exatamente assim. Você é uma aluna rápida, esposa. Eles eram completamente felizes, vivendo em uma bolha onde só existiam eles dois. Mas ambos sabiam que eventualmente teriam que voltar ao mundo real. E foi Nathaniel quem finalmente abordou o assunto. Precisamos voltar, ele disse numa tarde, enquanto estavam deitados juntos após mais uma sessão de amor. Meu pai estará preocupado. E você? Sua família precisa saber que está bem. Clara se tensou. Eles vão ficar furiosos. Meu tio, sua família. Deixe-me lidar com eles, Nathaniel disse firmemente. Somos casados legalmente. Eles não podem nos separar. E meu pai, ele pode ser fraco, mas não é cruel. Uma vez que veja que somos felizes, aceitará. E sua madrasta, seus meios-irmãos? Não me importo com o que pensam, ele disse honestamente. Nunca me importei. A única opinião que importa é a sua. Clara beijou-o suavemente. Então vamos enfrentar juntos. Como prometemos. A viagem de volta para Yorkshire foi mais tensa que a viagem de ida. Ambos sabiam que estavam se dirigindo para confronto, julgamento, possivelmente rejeição. Nathaniel segurava a mão de Clara firmemente, como se temesse que alguém pudesse tirá-la dele. E Clara, apesar do medo, mantinha sua cabeça erguida. Ela havia feito sua escolha, e não se arrependia. Quando finalmente chegaram à mansão Ashford, Nathaniel ajudou Clara a descer da carruagem. A mansão era ainda mais imponente do que ela imaginara, toda em pedra cinza, com torres e janelas de vidro colorido, cercada por jardins perfeitamente mantidos. Pronta? Ele perguntou. Contigo, sim, ela respondeu. Eles entraram juntos, e imediatamente causaram comoção. Criados os observaram com olhos arregalados, sussurrando entre si. Um mordomo pálido correu para anunciar sua chegada. Lord Edmund Ashford emergiu de seu escritório, seu rosto mostrando alívio e confusão. Nathaniel, onde diabos você esteve? E Miss Whitmore? Ele parou, olhando de um para o outro. O que aconteceu? Pai, Nathaniel disse calmamente. Permita-me apresentar minha esposa, Clara Ashford. Nos casamos em Gretna Green há uma semana. O silêncio que seguiu foi absoluto. E então, Lady Catherine apareceu no topo da escada, seu rosto contorcido de raiva. Sua esposa? Ela cuspiu. Você se casou com ela? A moça que deveria trazer respeitabilidade para você, e você a arrasta para um casamento de fuga escandaloso? Seu bastardo inútil. Cuidado com o que diz sobre minha esposa, Nathaniel disse, sua voz perigosamente baixa, e sobre mim. Não sou mais o menino que você podia maltratar, Catherine. Como ousa me chamar pelo nome? Ela sibilou, eu sou Lady Ashford. E ela, Nathaniel puxou Clara para mais perto. É Mr. Nathaniel Ashford. Minha esposa legítima, casada perante Deus e a lei. E você vai tratá-la com o respeito que ela merece, ou o quê? Marcos apareceu atrás de sua mãe, seu rosto mostrando desdém. Vai nos ameaçar? Você esquece seu lugar, bastardo. Chega! Lord Edmund trovejou, e todos congelaram. Todos vocês. Nathaniel, meu escritório. Agora. E você, minha cara, ele olhou para Clara com gentileza. Deve estar cansada da viagem. Mr. Patterson, chamou a governanta. Prepare o melhor quarto de hóspedes para Mr. Ashford. Ela fica comigo, Nathaniel disse firmemente, nos aposentos da ala leste. Os que eram de minha mãe. Lady Catherine empalideceu de raiva, mas Lord Edmund acenou. Muito bem. Mr. Patterson, prepare aqueles aposentos. Nathaniel levou Clara até lá pessoalmente, ignorando os olhares de ódio que o seguiam. Os aposentos eram bonitos, mas claramente haviam sido negligenciados, cobertos de pó, móveis cobertos com lençóis. Mandarei criados limparem tudo, ele prometeu, e você pode redecorar como quiser. Isso é seu agora. Nosso. Nathan,
Ela segurou suas mãos. Sua madrasta me odeia. Seu irmão também. Eu trouxe mais problemas para você. Você trouxe a única coisa que importa, ele disse, beijando sua testa. Amor. Esperança. Uma razão para lutar. Deixe-me lidar com minha família. Você apenas, seja você mesma. Eles vão aprender a te respeitar, ou vão me perder completamente. E desta vez, eu não estou blefando. Depois de se certificar que Clara estava confortável, Nathaniel foi ao escritório de seu pai. Edmund estava atrás da mesa, parecendo subitamente velho e cansado. Sente-se, ele disse, e Nathaniel obedeceu. Antes que diga qualquer coisa, Nathaniel começou. Quero que saiba que não me arrependo. Ela é tudo, pai. E se precisa me deserdar, me expulsar, seja o que for para manter a paz com Catherine, eu entendo. Mas não vou desistir dela. Edmund ficou em silêncio por um longo momento. Então, surpreendentemente, ele sorriu. Ela deve ser muito especial para fazer você falar assim. Nunca te vi tão vivo. Ela é. Nathaniel disse simplesmente. Ela me vê, pai. Não o bastardo, não a reputação. Apenas, eu. E ela me escolheu. Mesmo sabendo quem eu sou, todos os erros que cometi, ela me escolheu. Então eu te abençoo, Edmund disse, e havia lágrimas em seus olhos. Nathaniel, eu falhei com você tantas vezes. Deixei Catherine te maltratar. Deixei você crescer sentindo-se indesejado. Mas se essa moça te faz feliz, se ela te dá a família que eu nunca consegui te dar, então eu apoio completamente. Nathaniel sentiu seu peito apertar. Pai! Catherine vai criar problemas, Edmund avisou. E Marcos e Elizabeth vão seguir seu exemplo. Mas a mansão Ashford é grande. Vocês podem viver na ala leste, ter seus próprios criados, sua própria vida. E quando eu partir, a herança que deixo para você será suficiente para que você e Clara vivam confortavelmente, independente do que Catherine faça. Obrigado, Nathaniel disse, e havia emoção em sua voz. As semanas seguintes foram difíceis. Lady Catherine fazia questão de ignorar Clara completamente, instruindo os criados a fazer o mínimo possível pelos ocupantes da ala leste. Marcos e Elizabeth seguiam o exemplo de sua mãe, tratando Nathaniel e Clara como se fossem invisíveis. Mas Clara, para a surpresa de todos, não se deixou intimidar. Ela começou a conquistar os criados com gentileza genuína, ajudando na cozinha, conversando com todos como iguais. Logo, mesmo aqueles que haviam sido instruídos a ignorá-la estavam sob seu feitiço. A jovem Mrs. Ashford é um anjo, a governanta Mrs. Patterson disse a Lord Edmund, nada como a outra senhora. E enquanto Clara conquistava a casa, Nathaniel se transformava diante dos olhos de todos. O homem raivoso e violento parecia ter desaparecido. Ele sorria mais, ria até, e estava sempre tocando Clara, uma mão nas costas dela, dedos entrelaçados, olhares que diziam tudo. À noite, em seus aposentos privados, eles ainda se amavam com a mesma paixão dos primeiros dias. Nathaniel nunca se cansava de tocar sua esposa, de fazê-la gemer seu nome, de vê-la se desfazer em seus braços. Você me vicia, ela disse uma noite, deitada em seus braços após mais uma sessão apaixonada. Não consigo passar um dia sem você me tocar. Bom, ele disse com satisfação. Porque eu não consigo passar uma hora sem querer você. Foi durante a sexta semana em Ashford que Clara começou a notar mudanças em seu corpo. Seus seios estavam sensíveis, ela sentia náuseas pela manhã, e seu sangramento mensal, que deveria ter chegado, não apareceu. Com mãos trêmulas, ela chamou Mr. Patterson, que havia se tornado sua aliada e confidente. Mr. Patterson, ela disse nervosamente, eu acho que posso estar esperando. A governanta sorriu calorosamente. Oh, minha querida! Que notícia maravilhosa! Já contou ao senhor? Não, Clara admitiu. Queria ter certeza primeiro. Poderia chamar um médico discretamente. O médico confirmou suas suspeitas. Clara estava grávida de aproximadamente 6 semanas.
Ela carregava o filho de Nataniel. A notícia a encheu de alegria e terror simultaneamente. Um bebê. Eles teriam um bebê. Mas e se Nataniel não estivesse pronto? E se isso fosse demais rápido demais? Ela decidiu não contar imediatamente. Precisava do momento certo, do ambiente certo. Mas Nataniel percebeu que algo estava diferente. Clara estava mais quieta, mais pensativa. E quando ele a tocou naquela noite, ela hesitou. O que há de errado? Ele perguntou, preocupado. Eu te machuquei? Fiz algo que... Não, ela o interrompeu rapidamente. Não é nada assim. É só, Natan, eu preciso te contar algo. O medo atravessou seu rosto. Você quer me deixar? É isso? Está cansada de toda a tensão com minha família. E... Estou grávida. Ela soltou, e então cobriu a boca, não acreditando que havia dito assim, sem preparação. Nataniel ficou completamente imóvel. O quê? Estou esperando um bebê, ela repetiu, lágrimas enchendo seus olhos. Seu bebê. Nosso bebê. Eu sei que é muito rápido, que mal estamos casados, mas... Ela foi silenciada por um beijo profundo e apaixonado. Quando Nataniel finalmente se afastou, havia lágrimas em seus olhos também. Um filho, ele disse, sua voz embargada. Vamos ter um filho. Clara, você não faz ideia. Eu cresci não sendo querido, sendo rejeitado. E agora vou ter um filho. Meu filho. Que vou amar desde o primeiro momento. Que nunca vai se sentir indesejado. Então você está feliz? Ela perguntou, aliviada. Feliz. Ele riu através das lágrimas. Estou em êxtase. Aterrorizado também, mas em êxtase. Você me deu tudo, Clara. Amor, família, e agora isso. Como posso agradecer? Me ame. Ela disse simplesmente. Ame a mim e ao nosso bebê. É tudo o que preciso. Ele a deitou na cama com infinito cuidado. Posso ainda? Não vou machucar o bebê. O médico disse que é seguro, ela assegurou. E ele a amou naquela noite com uma reverência nova, suas mãos acariciando sua barriga ainda plana onde seu filho crescia, murmurando promessas de amor e proteção. A notícia da gravidez de Clara se espalhou pela mansão rapidamente. Lord Edmund estava radiante, já planejando o futuro do neto. Mas Lady Catherine ficou visivelmente perturbada. Agora o bastardo terá um herdeiro, ela disse amargamente a Marcos. Isso fortalece sua posição na família. Não se algo acontecer com ela ou com a criança, Marcos respondeu friamente. Nataniel, no entanto, estava alheio às conspirações. Ele estava completamente focado em Clara e no bebê. Tornou-se ainda mais protetor, não deixando que ela fizesse nada extenuante, garantindo que ela comesse bem e descansasse. Natan, estou grávida, não doente. Clara protestou quando ele insistiu que ela ficasse na cama uma manhã. Você é preciosa, ele disse simplesmente. Está carregando meu filho. Vou garantir que nada aconteça com vocês. A gravidez progrediu bem pelos primeiros meses. Clara tinha enjoos matinais, mas nada insuportável. Sua barriga começou a crescer, e Nataniel estava fascinado, sempre tocando, conversando com o bebê. Mas então, no 5º mês, algo deu errado. Clara estava descendo as escadas quando sentiu uma dor aguda. Ela segurou a barriga e gemeu, e antes que pudesse pedir ajuda, suas pernas cederam. Clara! Nataniel, que estava no hall, correu para ela, pegando-a antes que caísse. Clara, o que está acontecendo? Dói. Ela chorou. Natan, o bebê. Médico! Nataniel berrou, sua voz ecoando pela mansão. Alguém busque o médico, agora. Ele a carregou para o quarto, deitando-a na cama com cuidado. Havia sangue, não muito, mas suficiente para aterrorizá-lo. Não, ele sussurrou. Não, não, não. Por favor, Deus, não tire isso de mim. Clara agarrou sua mão, seu rosto pálido de dor e medo. Natan, estou com tanto medo. Vai ficar bem, ele prometeu, mas sua voz tremia.
Você e o bebê vão ficar bem. Tem que ficar. O médico chegou e examinou Clara enquanto Nathaniel foi forçado a esperar do lado de fora. Cada minuto era uma agonia. Ele andava de um lado para o outro, as mãos apertadas, rezando para um Deus no qual mal acreditava. Finalmente, o médico saiu. O bebê está bem, por enquanto. Mas Mr. Zachort precisa de repouso absoluto pelo resto da gravidez. Nada de esforço, nada de estresse. E mesmo assim, ele hesitou, é uma gravidez de alto risco agora. Qualquer outra coisa poderia. Entendo, Nathaniel disse, sua voz tensa. Ela terá tudo o que precisa. Tudo. Ele voltou ao quarto e encontrou Clara chorando silenciosamente. Ele se deitou ao lado dela, puxando-a gentilmente para seus braços. Desculpe, ela soluçou. Desculpe, eu. Ele a confortou. Você não fez nada errado. Nada. O bebê está bem. Você está bem. Vamos passar por isso juntos. E se eu perder o bebê? Ela sussurrou seu maior medo. Então teremos outro, ele disse firmemente. Ou não. Não me importa, desde que você esteja bem. Você é o que importa, Clara. Você. Mas você quer tanto esse bebê? Quero você, ele a corrigiu. Mais que qualquer coisa. O bebê é um presente maravilhoso, mas você é essencial. Nunca esqueça disso. Os meses seguintes foram tensos. Clara ficou confinada à cama, e Nathaniel raramente deixava seu lado. Ele trabalhava de uma escrivaninha no quarto, lia para ela, conversava por horas, fazia qualquer coisa para mantê-la entretida e seus espíritos elevados. À noite, ele a segurava gentilmente, suas mãos sempre em sua barriga crescente, sentindo o bebê chutar. Ele é forte, Clara disse uma noite quando um chute particularmente vigoroso o surpreendeu, como o pai. Ou ela, Nathaniel disse, pode ser uma menina. Uma menina linda como a mãe. Você se importaria? Se fosse uma menina? Me importaria. Ele riu. Clara, desde que o bebê seja saudável e você sobreviva ao parto, não me importo se for um menino, uma menina, ou uma dúzia de cada. Só quero vocês seguros. Clara acariciou seu rosto. Como fiquei tão sortuda de te encontrar. Eu que sou o sortudo, ele corrigiu. Você me salvou, Clara. De mim mesmo, da escuridão, do vazio. Me deu uma razão para viver. Eles se beijaram, e o beijo se aprofundou. As mãos de Nathaniel começaram a vagar, mas ele parou, lembrando-se do estado dela. Nathan, ela sussurrou, eu preciso de você. Faz tanto tempo. O médico disse repouso. Ele disse sem esforço, ela corrigiu. Se você fizer todo o trabalho, se for gentil. Nathaniel não precisou de mais incentivo. Ele a amou naquela noite com infinito cuidado, posicionando-a de lado para não pressionar sua barriga, movendo-se lentamente, gentilmente, fazendo durar. E quando ela finalmente atingiu o ápice, chorando seu nome baixinho, ele sentiu o bebê chutar contra ele e quase chorou com a perfeição do momento. O trabalho de parto começou numa noite de tempestade em janeiro de 1876. Clara acordou com contrações fortes, e Nathaniel imediatamente entrou em ação, enviando criados para buscar o médico e a parteira, preparando tudo. Está cedo, Clara disse, o medo em sua voz. O bebê está vindo cedo demais. Apenas 2 semanas, Nathaniel tentou acalmá-la, embora ele mesmo estivesse aterrorizado, vai ficar bem. O trabalho de parto foi longo e difícil. Clara estava fraca do repouso de meses, e o bebê estava em posição difícil. Horas se arrastaram, e Nathaniel segurou sua mão o tempo todo, enxugando seu suor, sussurrando encorajamento mesmo quando seu próprio coração estava despedaçado vendo-a sofrer. Não posso, ela chorou após 10 horas. Nathan, não consigo mais. Sim, você pode, ele disse firmemente. Você é a mulher mais forte que conheço. Você aguentou minha família, aguentou meses de repouso, aguentou tudo. Só mais um pouco, amor. Só mais um pouco. E finalmente, após 14 horas agonizantes,
O choro de um bebê encheu o quarto. É uma menina. A parteira anunciou, uma menina saudável. Mas a alegria durou pouco. Clara estava sangrando muito. O médico trabalhava freneticamente, e Nathaniel foi empurrado para fora do quarto. Não! Ele gritou, não vou deixá-la. Clara! Senhor, preciso de espaço para trabalhar. O médico insistiu, por favor. Lord Edmund apareceu e fisicamente arrastou Nathaniel para fora, segurando-o enquanto ele lutava. Meu filho, deixe-os trabalhar, Edmund disse, e ele mesmo estava chorando, é a única chance dela. Nathaniel desmoronou no corredor, suas mãos cobertas do sangue de Clara, seu mundo desmoronando. Ele podia ouvir vozes urgentes do quarto, podia ouvir o bebê chorando em algum lugar, mas tudo que importava era Clara. Ela não podia morrer. Ele não sobreviveria. Não depois de finalmente encontrar a felicidade, finalmente ter amor. Por favor, ele rezou, lágrimas escorrendo por seu rosto. Por favor, não a tire de mim. Tire-me ao invés. Eu imploro. As horas se arrastaram. 2 dias passaram, e Clara não acordava. O médico disse que havia feito tudo o que podia. Agora era com Deus. Nathaniel não comeu, não dormiu. Apenas sentou ao lado da cama de Clara, segurando sua mão pálida, implorando para que ela voltasse. Você prometeu, ele sussurrava, prometeu não me deixar. Você disse que seria para sempre. Então volte. Por favor, Clara, volte para mim. No 3º dia, ele estava magro, não barbeado, parecendo um fantasma dele mesmo. Sua filha, que ele mal havia olhado, tão consumido estava pelo medo de perder Clara. Estava sendo cuidada por amas de leite, mas chorava frequentemente como se sentisse a ausência da mãe. Foi Lord Edmund quem finalmente trouxe o bebê ao quarto. Nathaniel, ele disse gentilmente, sua filha precisa de você. Mesmo que Clara, ele não conseguiu terminar, a criança precisa do pai. Nathaniel olhou para o pequeno embrulho em seus braços. A bebê tinha olhos grandes e escuros como a mãe, e quando ela olhou, algo dentro dele se partiu e se curou ao mesmo tempo. Ela é perfeita, ele sussurrou, como a mãe dela. Ela precisa de um nome, Edmund disse. Clara escolheu. Nathaniel disse, sua voz quebrada. Se fosse menina, ela queria Hope. Esperança. Hope Assured, Edmund testou, é lindo. Nathaniel segurou a filha com um braço, a outra mão ainda segurando Clara. Olhe, amor, ele disse à esposa inconsciente, nossa filha. Hope. Ela é tão bonita. Por favor, acorde para conhecê-la. Por favor. E então, como um milagre, os dedos de Clara se mexeram ligeiramente em sua mão. Clara. Nathaniel quase derrubou o bebê em seu choque. Clara. Lentamente, tão lentamente, os olhos castanhos dela se abriram. Estavam confusos no início, depois focaram nele. Nathan. Sua voz era apenas um sussurro rouco. Estou aqui. Lágrimas escorriam livremente por seu rosto agora. Estou aqui, e você está bem, e temos uma filha. Uma menina linda. Filha. Clara tentou se mover, e Nathaniel cuidadosamente posicionou o bebê em seus braços. Clara olhou para a criança, e lágrimas encheram seus olhos. Ela é perfeita. Como sua mãe, Nathaniel disse, beijando sua testa. Você me assustou tanto. Pensei que te perderia. Desculpe, ela sussurrou. Mas não podia deixar vocês. Vocês precisam de mim. Precisamos, ele concordou, desesperadamente. Clara, se algo tivesse acontecido com você, eu não. SHHH, ela acariciou seu rosto com a mão livre. Estou aqui. Estamos bem. Todos nós. Nathaniel se deitou cuidadosamente ao lado dela, cercando sua esposa e filha com seus braços. E pela primeira vez em 3 dias, ele fechou os olhos, seguro de que quando abrisse, elas ainda estariam ali. A recuperação de Clara foi lenta mas constante. Nathaniel não a deixou fazer nada,
cuidando dela e do bebê com uma dedicação que fez até Lady Catherine murmurar que talvez ela tivesse julgado mal o bastardo. Uma noite, quando Hope estava dormindo em seu berço e Clara estava forte o suficiente para sentar-se sem ajuda, Nathaniel pegou suas mãos e a olhou nos olhos com uma intensidade que a fez prender a respiração. Clara, ele disse, sua voz embargada de emoção. Quando pensei que ia te perder, quando passei aqueles 3 dias sem saber se você voltaria, percebi algo. Meu maior medo não é a rejeição, não é ser o bastardo que ninguém quer. Meu maior medo é ficar sem você. Nathan. Não, ele a interrompeu gentilmente. Deixe-me terminar. Você me salvou de maneiras que não pode imaginar. Me deu amor quando eu pensava ser impossível de amar. Me deu uma família quando eu não tinha nenhuma. Me deu uma razão para viver quando eu estava apenas existindo. Lágrimas escorriam pelo rosto dele agora, e Clara as enxugava gentilmente. Então eu juro para você, ele continuou. Juro que vou passar o resto da minha vida te fazendo feliz. Vou proteger você e Hope com minha vida. Vou amar você todos os dias até meu último suspiro. E nunca, nunca vou deixar que nada te machuque. Você é minha vida, Clara. Meu coração. Minha alma. Sem você, eu não sou nada. Você é tudo, ela disse, chorando também, e eu juro de volta. Juro ficar ao seu lado nas alegrias e nas tristezas. Juro te amar não apesar de suas cicatrizes, mas incluindo elas, porque elas te fizeram quem você é. Juro criar nossa filha, e quaisquer outros filhos que tivermos, para conhecer o amor verdadeiro, não a rejeição que você conheceu. Eles se beijaram então, profundamente, apaixonadamente, um beijo que selou seus juramentos mais efetivamente que qualquer voto matrimonial. Posso? Nathaniel perguntou hesitantemente. O médico disse que você precisa esperar mais algumas semanas, mas eu... Sim, ela disse, entendendo, gentilmente. Preciso sentir você, lembrar que estamos vivos, que somos reais. E ele a amou naquela noite com uma ternura que fez ambos chorarem. Não foi sobre paixão ou desejo, foi sobre reconexão, sobre celebrar que haviam sobrevivido, sobre renovar os votos que quase foram quebrados pela morte. Depois, deitados entrelaçados enquanto Hope dormia pacificamente, Clara falou. Nathan, eu preciso que você me prometa algo, qualquer coisa. Prometa que nunca vai deixar que Hope se sinta como você se sentiu. Que ela sempre saberá que é amada, desejada, valorizada. Prometo, ele disse sem hesitação. Ela nunca vai conhecer rejeição. Nunca. E prometa que se algo acontecer comigo... Não, ele a interrompeu firmemente. Não vou prometer isso porque nada vai acontecer com você. Vou garantir. Nathan, seja realista. Não, ele a beijou para silenciá-la. Você vai viver até os 90, cercada de filhos, netos e bisnetos. E eu vou estar ao seu lado o tempo todo. Essa é a única promessa que importa. Clara sorriu através das lágrimas. Você é impossível. Sou seu, ele corrigiu, para sempre. 5 anos haviam passado desde o nascimento de Hope. A mansão Ashford havia mudado dramaticamente. Lady Catherine havia finalmente aceitado que Nathaniel não era o monstro que ela pintara, especialmente depois de ver como ele amava sua esposa e filha. Marcos e Elizabeth, vendo a aprovação crescente de Lord Edmund, também haviam suavizado seu tratamento. Clara havia dado a Nathaniel mais 2 filhos, 2 meninos robustos chamados Thomas e William. A ala leste da mansão estava cheia de risadas de crianças, algo que nunca havia existido antes. E Nathaniel havia se transformado completamente. O homem amargo e raivoso havia desaparecido, substituído por um pai dedicado e um marido amoroso. Sua reputação na sociedade havia mudado. Agora era conhecido como um homem de família respeitável, não o bastardo problemático. Numa tarde ensolarada, ele estava no jardim com Clara, observando Hope brincar com seus irmãos mais novos. Clara estava grávida novamente, seu 4º filho, e Nathaniel tinha uma mão protetora em sua barriga. Feliz? Ela perguntou, apoiando-se nele.
Mais do que pensei ser possível, ele admitiu. Clara, você lembra quando nos conhecemos? Quando você estava fugindo de mim. Como poderia esquecer? Ela riu. Melhor decisão e pior decisão que já tomei. Fugir e depois ser pega pelo homem de quem estava fugindo. Melhor decisão que já fiz foi não revelar quem eu era imediatamente, ele disse. Me deu tempo para te conhecer, para que você me conhecesse. E agora olhe para nós, ela disse, observando seus filhos, uma família. Um lar cheio de amor. Tudo o que sempre sonhamos. Você me salvou, ele disse, pela milésima vez. E você me salvou de volta, ela respondeu, como sempre, nos salvamos um ao outro. Hope correu até eles, seus olhos escuros tão parecidos com os da mãe. Papai, me ensina a montar cavalos hoje. Claro, princesa, Nathaniel disse, pegando-a no colo, mas apenas pôneis por agora. Quando for maior, te ensino os cavalos grandes. Como a mamãe monta? Hope perguntou. Exatamente como a mamãe, ele confirmou, olhando para Clara com amor. Corajosa, destemida, perfeita. Enquanto ele levava Hope para os estábulos com os meninos correndo atrás, Clara colocou a mão em sua barriga e sorriu. Quem poderia imaginar que uma fuga mal planejada levaria a isso? A uma vida cheia de amor, crianças, e um marido que a adorava mais a cada dia que passava. O bastardo rejeitado havia encontrado seu lugar. A fugitiva assustada havia encontrado seu lar. E juntos, haviam criado algo que nenhum dos dois pensou ser possível, uma família construída em amor verdadeiro, não em obrigação ou conveniência. E quando Nathaniel olhou para trás e viu Clara observando-os, sua mão na barriga onde seu quarto filho crescia, ele soube que era o homem mais sortudo do mundo. Porque ela o havia escolhido. Sabendo quem ele era, todos os seus defeitos e erros, ela o havia escolhido. E ele passaria o resto de sua vida garantindo que ela nunca se arrependesse dessa escolha. E assim termina a linda e intensa história de Nathaniel e Clara, o bastardo rejeitado que encontrou redenção no amor, e a fugitiva que descobriu que às vezes fugir nos leva exatamente para onde deveríamos estar. Uma história de segundas chances, de amor que cura feridas profundas, de como as piores circunstâncias podem levar aos melhores resultados. Uma história que prova que nunca é tarde demais para mudar, para amar, para ser feliz. Eu espero que vocês tenham se emocionado com essa história tanto quanto eu. Foi uma jornada intensa, cheia de reviravoltas, paixão, dor e finalmente, alegria. Se você ficou até aqui, muito obrigada. Sua presença significa tudo para mim. Agora me conta nos comentários. O que você achou da história? Qual foi sua parte favorita? Foi quando eles se conheceram? A revelação da identidade? A gravidez de risco? Ou o final feliz? Quero saber tudo. Se ainda não é inscrito, se inscreva agora no canal e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos romances emocionantes. Deixe seu like se você amou essa história. Isso me ajuda muito a continuar trazendo mais conteúdo assim para vocês.